Antes de mais, agradeço-te por estares aqui, ok? Por fazermos essa entrevista. Exatamente. O que é que para ti é a liderança feminina? Para mim, liderar, ser líder, não é? É exatamente poder governar as tuas emoções, poder gerir sem depender de forças externas, não é? Ter uma estratégia tua própria, não é? Ter autoestima. Para mim, liderar é isso. Ok. E quando tu vês o liderar associado ao feminino, o que é que isso efetivamente te traz para ti? O que é que isso significa? Porque hoje nós falamos muito de liderança, mas uma liderança feminina associada ao empoderamento e não ao liderar no nosso feminino, verdadeiramente. E por isso é que depois as mulheres acabam por ficar muito sobrecarregadas, acabam por não conseguir dar conta das coisas que gostariam e muitas vezes até se perdem dos próprios sonhos, que são os objetivos iniciais que elas almejavam quando começaram a empreender ou a ser empresários ou por aí vai. Qual é a tua opinião em relação a essa parte do liderar no feminino, verdadeiramente? Bem, eu não preciso, para liderar, antes de liderar qualquer outra pessoa, eu preciso de me autodominar, né? Eu preciso me autoconhecer, porque senão, se eu não me conheço, eu não tenho como passar aquilo que são os meus princípios, os meus valores a quem quer que seja. Então eu preciso ter essa clareza. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Enquanto mulher, não é? O que é que eu vim cá fazer? Não é? Pronto, as pessoas quando olham para, tal como disseste, estamos a olhar para a liderança e estamos logo a olhar para uma instituição, por vezes, e não basta apenas liderar uma instituição. Aliás, eu acho que penso que nós devemos começar na nossa própria casa, a governar sobre todas as coisas. Quem lidera, quem efetivamente consegue transmitir aquilo que é o seu posicionamento, aquilo que é a sua visão, como é que ela vê a vida e consegue mover outras pessoas, né? As pessoas sentem-se que de facto sentem que faz sentido aquela visão e conseguem seguir essa pessoa, não é? Então eu preciso, como com o imã, né? Eu preciso conseguir cativar as pessoas no sentido de aquilo que efetivamente eu faço faz sentido para outras pessoas e essas pessoas seguem. Sim. Então eu posso liderar numa instituição, posso liderar numa igreja, posso liderar na minha casa e acho que eu devo liderar em primeira instância na minha casa, né? Porque eu costumo dizer que uma sociedade que somos mulheres, nós temos, não que os homens não devam fazer isso, também têm o seu papel. E eventualmente isso foi construído naquele tempo exatamente porque as mulheres ficavam mais tempo em casa. Ficavam mais tempo em casa com os meninos e então tinham mais tempo de instruir os filhos, não é? É um papel que deve ser feito pelos dois, não é? Homem e mulher. Mas também é verdade que as crianças tendem a estar mais conectadas com a mãe do que com o pai. Então, eu, enquanto mulher, tenho de ter essa estrutura, tenho de estar preparada para poder transmitir isso ao meu filho, à minha filha, sob pena de não estar a cumprir ou a prestar um bom papel para a sociedade. Como assim? Fala um pouquinho mais dessa questão de poder não estar a prestar um bom papel para a sociedade, em perspectiva. Bem, eu tenho... a primeira missão que eu tenho enquanto mãe é educar. Sim. Não que o pai não tenha esta, mas estamos a falar de mulheres. Naturalmente. Pronto. Então, se eu tenho esse papel de educar, se eu não cumpro verdadeiramente com este papel, eu estou a prestar um mau trabalho à sociedade, porque eu estou a colocar uma criança que não está preparada, né, que eu não fiz o meu papel. A criança vai à escola não para ser educada, ela vai para ser instruída, né? Então, se eu não faço esse papel, eu não cumpro o meu papel em casa, claro está
todos estamos numa sociedade, cada um tem o seu papel. E o meu papel é exatamente educar os meus filhos. E quando eu digo educar os meus filhos, é que valores é que eu passo. Por isso é que eu no início dizia que eu tenho de ter clareza sobre os meus valores, para eu poder transmitir esses valores para os meus filhos. Se eu não faço isso com perfeição, ou claro que nós não somos perfeitos, mas quando digo perfeição é se eu não me dedico a fazer isso, não é? Como deve ser, estou a prestar de facto o meu papel à sociedade, porque depois eu tenho um menino, um jovem, já não é um menino, não é? Que não gosta de trabalhar, por exemplo, e que tem de estar à espera da segurança social, ou, para não dizer, na verdade fui mais amena, para não ter de dizer outras coisas, não é? Então eu acho que efetivamente as mães, as mulheres têm aqui esse papel. Ok. Mas quando tu olhas para o que tu falavas em relação à sociedade, a nossa realidade hoje, acreditas que isso está a acontecer dessa forma, da tua perspectiva? Que as mulheres Que estão a ocupar esse papel, estão a desempenhar esse papel e estão a exercer o verdadeiro sentido da palavra liderança. Atenção que o que eu falo em relação à liderança não tem nada a ver com o empoderamento, porque isso está associado ou está agregado ao feminismo, que na verdade, na minha perspectiva, é uma forma das mulheres ficarem solteiras e de desestruturar as famílias. É tão simples quanto isso, a maneira como ela é passada. Mas a pergunta que eu te quero fazer é, olhando agora para a nossa sociedade e para os dias de hoje e para a maneira como as coisas estão a funcionar, faz sentido que essa liderança, na sua forma natural de ser, está a ser exercida? Eu penso que as pessoas podem fazer, as mulheres podem fazer as duas coisas. Podem trabalhar fora e trabalhar em casa. Precisa de ter um alinhamento, não é? Porque também coartar, eu também não sou apologista que se eu tenho um propósito de vida, não posso cumprir exatamente porque sou mulher e, como algumas pessoas dizem, não é? Sou mulher e tenho de ficar em casa. Eu também não concordo com isso, não é? Isso deve ser bem doseado, não é? Se nós conseguirmos fazer essa complementariedade, para mim é o ótimo, não é? É o ótimo. Eu estou bem comigo mesmo porque faço aquilo que efetivamente gosto, mas também cumpro o meu papel de mãe, não é? De esposa, de empresária, mas faço bem. E o que tens alguma opinião em relação àquilo que falta para que isso para que isso comece a acontecer novamente ou volte a acontecer como acontecia anteriormente? Bem, nós hoje estamos muito voltados aos resultados e qualquer instituição está voltada a objetivos, né? E muitas das vezes as mulheres vêm a braços com isso, né? E dão primazia, isso é um facto, dão primazia àquilo que são os objetivos, né, das organizações, mais do que a parte do emocional, do familiar, né, porque aquilo vem em segundo plano, é sempre colocado em segundo plano. Como é que eu resolvo isso? Eu preciso ter exatamente clareza de qual é o meu papel. Por que eu estou aqui? A questão do propósito, que hoje é muito falado. Qual é o meu propósito? Nós fomos todos feitos de uma forma. E por acaso um livro que me fez sentido, Uma Vida com Propósito, de um pastor, e que ele diz exatamente isso. Quando nós fomos feitos com um propósito. Eliane foi feita com um propósito. Eu com um propósito diferente, idêntico, similar ao da Eliane. Eu não vou fazer igual a Eliane. Claro, não. Nem eu igual. Nem tu igual a mim. Exatamente, cada uma tem a sua forma, né? O amor está lá dentro, então, a forma como encaras as coisas, como vês as coisas, está tudo envolvido. E se eu não tenho essa clareza, né, claro que acabo me perdendo.
Então efetivamente, é difícil. De facto é difícil porque infelizmente a sociedade às vezes também nos coloca, faz comparações, não é? Faz comparações quando tu dizes, vês, ela conduz uma máquina, não é? De terraplanagem, como se ela não fosse também um ser humano, por exemplo. Quando tu fazes essa diferença, né? Como tu és o ser mais frágil, de facto, nós somos mais frágeis, isso para mim, isso é uma verdade, não precisamos sequer lutar contra isso. E eu prefiro estar frágil, eu prefiro me sentir frágil. Sim, mas se nós não temos isso, claro está, que estamos a lutar não só contra mulheres, não é? Mas até também com homens. Nós lutamos com homens e mulheres que queremos sobressair. E o objetivo não deve ser o lutar contra a Eliane ou contra o Antônio, deve ser eu mesma, o meu melhor todos os dias. Essa luta tem que ser de desenvolvimento, né? De crescimento constante, mas meu crescimento não é em relação é em relação a mim mesmo. Como é que eu fui ontem e o que é que eu quero efetivamente alcançar? Deve ser isso, eu olho dessa forma. Ok. Alguma sugestão ou alguma coisa que tu, ao olhares para a maneira como nós hoje estamos, primeiro, faz-te sentido como a maneira como nós estamos, ou nós temos conduzido até então as coisas, é aquilo que vai realmente edificar as famílias? Ou trazer a reconstrução das famílias? E diminuir naturalmente a realidade que nós temos atualmente dos nossos jovens? Bem, é um facto que eu não queria entrar nessa discussão de as mulheres têm, já disse, para mim faz todo sentido que cada um faça aquilo que se sente bem. Eu olho dessa forma, não é? E não é o facto da pessoa trabalhar fora de casa, não é? Que vai deixar de fazer bem o seu trabalho em casa. Eu acho que não tem nada a ver, desde que nós temos aqui um plano e possamos cumprir isso. Como é que eu acho que as pessoas podem reduzir esse impacto que hoje vemos, não é? É exatamente cada um olhar para o seu propósito. O que é que eu quero? Ter clareza do que é que quer. Faz sentido ou não voltar à essência, né? Voltar à nossa essência, que é o servir. Nós viemos aqui para servir uns aos outros. Será que dessa forma eu estou a servir? Eu estou aqui, eu luto para ser melhor porque quero servir melhor ou efetivamente é porque eu quero aparecer mais? Eu acho que isso aqui é diferente. Eu luto para servir bem todos os dias e por isso é que eu vou aprender mais, estudo para poder servir mais, para transbordar na vida do outro, né? Que é a semente que eu vou plantando, né? Vou semeando para depois, claro, ter uma sociedade, para mim é o fruto, depois uma sociedade mais tranquila. Talvez vai dizer, mas a minha você não vai estar aqui, mas os meus filhos estarão. Então faz sentido que eu contribua para uma sociedade mais tranquila. Então, eu consigo resolver isso exatamente se compreendo que de nada adianta a minha guerra para um posicionamento só porque quero, né, ascender, ok? E nada contra com quem quer ascender, isso é natural, exatamente, que eu acho que as pessoas têm de ter objetivos. Né? Acho que o estranho era não termos objetivos, desde que esses objetivos estejam alinhados àquilo que é o teu propósito. Então, enquanto mulher, por que não fazer o teu percurso profissional,
for, mas não deixar aquilo que é a tua essência de mulher, de cuidar da casa, de ter um lar saudável, né? Sem estresse, porque também é um facto, Eliane, que as pessoas hoje, pelo tempo de trabalho que têm, saem e não conseguem, tão cansadas que estão, não conseguem sequer orientar os filhos, e não é isso que se pretende. É o que eu dizia: se tu não fizeste o teu trabalho, Sim. tu ajudaste até, do outro lado contribuíste, não é? Do outro lado profissionalmente, mas a tua missão primária tu não fizeste, ou se fizeste, não fizeste com qualidade. Então, ter isso, que isso seja prioridade, não é? A liderança, mas em casa, cuidando dos teus. E quando digo dos teus, filho, quem tiver sobre a tua tutela, não é? Ok. Alguma sugestão que gostarias de deixar dentro desse contexto que nós estivemos aqui a conversar? Bem, para mim, mulher, tenha um plano de vida, que não adianta, que às vezes estamos muito no modo automático, não é? E é importante que às vezes paremos para redefinir rotas. Os objetivos do início do ano podem já não estar alinhados hoje. E não há mal algum se voltarmos e, se ao analisarmos, notarmos que houve alguma falha, né, na definição dos nossos objetivos, e corrigir o tiro. É o mais natural. Aliás, nós não somos perfeitos, né? Não somos perfeitas. Então, fazer esse exercício de ter clareza de onde nós queremos efetivamente ir, onde nós estamos, e que ferramentas é que eu tenho à minha volta que eu posso ir atrás para alcançar este ou aquele objetivo. Circundar de pessoas que sim, que façam sentido, e quando eu digo que façam sentido, é que estão alinhadas àquilo que é o teu propósito. Porque quando nós estamos alinhados, quando nós nos conectamos com pessoas que estão alinhadas ao nosso propósito, ainda que queiramos desistir, essas pessoas nos lembram que o caminho é para a direita e não é para a esquerda. Então, escolher as pessoas que queremos ter ao nosso lado perto, não é? Era o conselho que eu deixaria. E como sou cristã, não posso deixar de dizer também, apegar-se a Deus, ao Espírito Santo, que é aquele que deve nos orientar a todo momento. Podem até dizer: Anica, mas eu não tenho. Vocês dizem Espírito Santo, né? Mas como é que eu sei que ele fala e está a falar comigo, né? É aquela voz interna que nos dá paz, porque sim, quando ele fala, não é, costumo dizer que Deus não é um Deus de confusão. Então, quando nós temos alguma decisão por tomar, que às vezes não devemos aceitar só por aceitar, até determinadas funções. Também temos de ponderar se fará sentido, que impacto é que vai ter na minha relação com os meus filhos. Isso tudo é importante de se pensar, de se analisar. Faz sentido hoje, não faz sentido, não é? Aquilo que já dizia o meu mentor, o Tiago: se colocares no rio, aquilo que é teu volta, não é? Ainda que coloques no rio, ele depois volta. Então, não ter receio de deixar que o rio flua, porque aquilo que tu deixaste ir, se é teu, de facto há de voltar. Então, ter essa tranquilidade. E eu penso que só conseguimos essa tranquilidade se
efetivamente buscarmos essa força, essa força superior. E uma coisa que eu sempre que em funções eu coloco é que naquilo que eu estiver a fazer, que eu sirva os teus filhos, ok? E se eu não estiver a servir, tu também tens a capacidade de me afastar, né? E colocar quem efetivamente vai servir melhor. Porque eu estou aqui para servir. E eu não posso penalizar as pessoas pelo meu mal servir, né? Então, ter isso com clareza, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido e era o que eu diria a qualquer mulher, né? Aquilo que é teu é de virar no momento certo e traz paz. Não pode ser uma situação que te traga conflito interno, não pode ser isso. Tem de trabalhar, como alguns dizem, eu trabalho, mas de forma suave, não é? De forma suave, não precisa estresse, né? E muitos empregos são estresse mesmo. Começa no trabalho e termina em casa. Pois é, exatamente. E aí há aquela mistura toda e pronto, já sabemos onde é que isso vai parar. Muito bem. Agradeço pela tua colaboração, ok? Pela entrevista. Ok?